Meu sobrinho destrói o violino caro da minha filha e minha irmã insiste que foi apenas um acidente, mas nós prestamos queixa e seu histórico de violência o mandou para a cadeia. Estou escrevendo isto porque preciso saber se tomei a decisão certa. Minha família acha que fui longe demais, mas alguém tinha que defender minha filha. Minha filha Paula, de 15 anos, toca violino desde os 6. Ela começou com aulas básicas na escola, mas quando completou 10 anos, sua professora nos disse que ela tinha um talento real. Conseguimos uma professora particular e Paula se dedicou completamente à prática e passava 3 horas todas as tardes em seu quarto, trabalhando em peças que para mim pareciam impossíveis. No ano passado, Paula fez um teste para a orquestra juvenil da nossa cidade. Eles aceitaram apenas 12 violinistas e ela foi a mais jovem. Sua professora nos disse que Paula tinha potencial para entrar em um conservatório de música de primeira linha se continuasse melhorando nesse ritmo. Paula já havia começado a preparar peças para seu portfólio de audições para a faculdade, embora tivesse apenas 15 anos. Minha irmã tem um filho chamado Jasper, de 17 anos. Jasper é inteligente e tira boas notas, mas sempre teve problemas para controlar seus impulsos. Quando era pequeno, quebrava brinquedos quando se frustrava e conforme crescia, os problemas pioraram. Uma vez, ele socou uma parede da sala de estar durante uma discussão sobre seu horário de chegar em casa. Claire sempre o defendia, dizendo que ele era apenas apaixonado ou que amadureceria com o tempo. Jasper e Paula nunca se deram bem. Toda reunião de família terminava com algum tipo de conflito entre eles. Jasper fazia comentários sobre como Paula era mimada por causa de suas aulas de violino. Ele a chamava de pretensiosa por tocar música clássica e Paula geralmente o ignorava. O problema começou há 3 anos, quando Paula tocou um solo no culto de Natal da nossa igreja. Ela tocou uma peça de Bach que havia praticado por meses e toda a congregação ficou em silêncio durante sua apresentação, e várias pessoas se aproximaram depois para parabenizá-la. Jasper estava sentado no banco atrás de nós, de braços cruzados, revirando os olhos a todo momento. Após o culto, Jasper comentou que Paula sempre tinha que ser o centro das atenções. Claire riu e disse: garotos da idade dele não apreciam música clássica, mas eu vi como o rosto de Paula mudou ao ouvir aquilo. Ela parou de falar sobre suas apresentações com a família estendida depois daquele dia. As coisas pioraram quando Paula começou a ganhar mais competições. Na primavera passada, ela ficou em primeiro lugar em uma competição regional do ensino médio, o que lhe rendeu uma pequena bolsa de estudos e um artigo no jornal local. O artigo incluía fotos de Paula com seu violino e mencionava seus planos de estudar música na universidade. Jasper viu o artigo e na cena familiar seguinte, fez vários comentários sarcásticos e disse que Paula estava perdendo tempo com algo que nunca pagaria as contas. Perguntou por que seus pais gastavam tanto dinheiro em aulas quando ela poderia aprender pelo YouTube como todo mundo. Claire pediu que ele apoiasse sua prima, mas sorria enquanto dizia isso. O incidente ocorreu durante o churrasco anual da família na casa dos meus pais que sempre o fazemos em julho e neste ano, cerca de 20 pessoas compareceram. Paula levou seu violino porque uma tia havia pedido que ela tocasse algo depois do jantar. Paula se instalou na sala de estar para aquecer antes de sua apresentação. Ela colocou o estojo sobre a mesa de centro e estava ajustando a estante de partitura quando Jasper entrou na sala e começou a fazer piadas, dizendo que ela estava nervosa e perguntando se ela ia errar na frente de todo mundo. Paula o ignorou e continuou com seus exercícios. Jasper sentou-se no sofá e continuou falando, perguntando por que ela precisava praticar algo tão simples e disse que provavelmente ela só queria se exibir e que ninguém estava interessado em ouvir música clássica em um churrasco. Eu estava na cozinha ajudando minha mãe com a sobremesa quando ouvi Paula levantar a voz. Ela disse a Jasper para deixá-la em paz para que pudesse se concentrar. Jasper riu e respondeu que ela estava sendo dramática. Então, ouvi um barulho alto vindo da sala e quando corri para lá, Paula estava parada, congelada no meio da sala. Seu violino estava no chão, feito em pedaços, o braço havia se separado completamente do corpo e vi que o cavalete estava quebrado. Jasper estava perto da mesa de centro com as mãos nos bolsos e imediatamente disse que tinha sido um acidente. Afirmou que tropeçou na estante de partitura ao sair da sala e que o violino caiu, mas o violino estava nas mãos de Paula quando saí da cozinha, não na estante. Vários familiares vieram correndo ao ouvir o barulho. Paula se ajoelhou e tentou pegar os pedaços do violino. Suas mãos tremiam enquanto segurava o braço quebrado. Ela olhou para os restos por vários minutos sem dizer uma palavra e depois, colocou cuidadosamente as peças no estojo e o fechou. Meu marido Mark se aproximou para examinar o que restava do violino. Ele tem alguma experiência em marcenaria e pôde ver que o dano era irreparável. O violino nos custou quase $4.000 e havia sido escolhido especificamente pela professora de Paula por sua qualidade de som e por se adaptar ao seu estilo de tocar. Jasper continuava insistindo que foi um acidente, mas sua explicação não fazia sentido. Ele disse que tropeçou ao passar pela estante de partitura, mas a estante ainda estava de pé e não havia se movido. Paula tinha o violino nas mãos quando o golpe aconteceu e na versão dela, Jasper o havia arrancado dela para jogá-lo no chão. Claire imediatamente tomou partido de Jasper, dizendo que acidentes acontecem em reuniões de família e ela sugeriu que poderíamos comprar um novo violino para Paula e que talvez esta fosse uma boa oportunidade para ela experimentar outro instrumento. Minha mãe tentou mediar.
dizendo que todos deveríamos nos acalmar e que poderíamos resolver isso mais tarde, mas eu podia ver o que isso significava para Paula. Ela tinha uma competição em 6 semanas para a qual vinha se preparando o verão inteiro e sem seu violino, ela não poderia competir. Mais importante ainda, ela já tinha as gravações para suas audições universitárias agendadas, as quais deveriam ser realizadas em 3 meses. Paula perguntou se poderia usar o violino de outra pessoa, mas a professora sempre enfatizou quão importante era para um músico sério ter seu próprio instrumento. Paula conhecia cada pequeno detalhe de como seu violino respondia a diferentes técnicas. Aprender a tocar bem com um instrumento emprestado exigiria meses de adaptação, e ela não tinha esse tempo. Eu disse a Claire que Jasper deveria se responsabilizar pelo que aconteceu e ela ficou na defensiva e disse que eu estava acusando seu filho de mentir, que Jasper era um bom aluno e que nunca havia tido problemas sérios na escola. Ela disse que não era justo presumir que ele havia quebrado o violino de propósito só porque ele e Paula nem sempre se davam bem. A discussão continuou por aproximadamente mais 1 hora e mais familiares se envolveram, a maioria tentando se manter neutra. Meu pai sugeriu que todos nos acalmássemos e conversássemos sobre o assunto mais tarde, quando estivéssemos menos abalados, mas eu sabia que se esperássemos, nada aconteceria e Jasper iria para casa e Claire se convenceria de que realmente tinha sido um acidente. Mark e eu decidimos levar Paula à delegacia de polícia na manhã seguinte e levamos o violino quebrado e explicamos o que aconteceu. O policial que registrou a ocorrência disse que a destruição de propriedade com um valor superior a uma certa quantia poderia ser processada como um crime grave, dependendo das circunstâncias. Paula deu sua declaração sobre o que lembrava do incidente. A polícia contatou Jasper e Claire para obter sua versão dos fatos e Jasper insistiu que foi um acidente, mas quando lhe pediram mais detalhes, sua história mudou várias vezes. Primeiro, ele disse que tropeçou na perna de uma cadeira, depois que estava tentando evitar colidir com Paula e perdeu o equilíbrio. Claire me ligou naquela noite para pedir que eu parasse com isso porque estava arruinando a vida de seu filho. Ela disse que ele estava com medo de ter antecedentes criminais que poderiam afetar suas candidaturas para a faculdade e que, como tia dele, eu também deveria pensar nele. Ela ofereceu pagar por um violino de reposição, mas eu disse que o dinheiro não era o verdadeiro problema. A competição de Paula já era impossível e suas audições para a faculdade estavam em perigo. 3 dias depois, a polícia prendeu Jasper em sua casa e eles o acusaram de destruição de propriedade como crime grave, com base no valor do violino e na declaração de Paula sobre como ele o havia arrancado dela. Claire contratou um advogado imediatamente e pagou a fiança no mesmo dia. A prisão causou uma grande fratura em nossa família extendida. Há aqueles que acreditam que ele é apenas um garoto, e um garoto da família, então não deveria ser punido com isso, enquanto há aqueles que disseram que deve haver consequências, não importa de quem se trate, e que Claire deveria ter feito um trabalho melhor ao educá-lo. Meus pais tentaram se manter neutros, mas pude notar que estavam desapontados com o quanto a situação havia se agravado. Paula passou as semanas seguintes tentando praticar com um violino emprestado do programa de música de sua escola, mas o instrumento era de qualidade muito inferior ao que ela usava e seu desempenho foi significativamente afetado. A professora disse que a técnica de Paula continuava excelente, mas que ela tinha dificuldades para produzir a qualidade de som de que precisava para as competições. Comecei a pesquisar violinos de reposição dentro do nosso orçamento, mas não é tão fácil. Cada instrumento tinha diferenças sutis em som e sensação que afetariam a forma de tocar de Paula. A professora se ofereceu para nos ajudar a encontrar um adequado, mas alertou que o período de adaptação seria considerável. O advogado de Jasper o aconselhou a se declarar inocente, alegando que a destruição foi acidental. O julgamento foi marcado para 4 meses depois e Claire parou de falar comigo completamente, mas eu não conseguia parar de pensar em Paula, sentada no chão da sala, tentando juntar os pedaços de seu violino quebrado. Ela havia trabalhado por 9 anos para desenvolver sua habilidade, e Jasper destruiu sua principal ferramenta para perseguir seus sonhos em questão de segundos. Isso não me parece um acidente, porque acredito na minha filha e conheço meu sobrinho e minha irmã. Atualização 1. O julgamento começou há 2 semanas e mais coisas surgiram. O advogado de Jasper tentou argumentar que a quebra do violino foi um acidente total, mas o promotor havia investigado mais do que eu imaginava. O promotor chamou a instrutora como testemunha para explicar o valor do violino de Paula e como o dano afetaria sua carreira musical. Ela testemunhou que Paula havia sido uma de suas alunas com mais potencial, mas a maior surpresa veio quando o advogado de Jasper chamou testemunhas de caráter para falar sobre sua conduta. Eles levaram seu professor de matemática, que disse que Jasper era um aluno respeitoso que nunca havia causado problemas na classe, e em seguida chamaram seu treinador de futebol e o treinador começou dizendo coisas positivas sobre a dedicação de Jasper à equipe, mas durante o contra-interrogatório, o promotor perguntou se Jasper havia tido conflitos com colegas de equipe. O treinador hesitou e depois admitiu que Jasper havia sido suspenso da equipe 2 vezes no ano passado por conduta agressiva durante os treinos. O primeiro incidente envolveu Jasper empurrando um jogador mais jovem durante um jogo de treino porque o garoto havia chutado acidentalmente a bola para fora do campo e o segundo ocorreu quando Jasper jogou suas chuteiras contra a parede do vestiário depois de ser substituído em um jogo. Claire ficou surpresa ao ouvir este testemunho. Ela me disse depois que Jasper nunca havia mencionado que tinha sido suspenso do futebol. Ela vinha dizendo a todos que Jasper era um estudante e atleta exemplar que jamais destruiria intencionalmente a propriedade de alguém. O promotor também apresentou provas sobre o valor do violino de Paula que eu mesma desconhecia.
A professora nos ajudou a comprá-lo através de um revendedor especializado que mantinha registros detalhados do histórico e do valor de mercado de cada instrumento. Acontece que o violino valia mais do que havíamos pago porque fora fabricado por um luthier cujos instrumentos haviam se valorizado nos últimos anos. Paula teve que testemunhar sobre o que aconteceu naquele dia e como o incidente havia afetado sua música. A parte mais difícil do testemunho de Paula foi quando ela teve que descrever como perder seu violino havia afetado sua carreira musical, além de lhe causar uma grande depressão. Ela disse que perdeu 2 competições importantes porque não conseguiu se adaptar aos instrumentos emprestados a tempo e as gravações para suas audições universitárias foram adiadas por vários meses, o que significa que ela terá que esperar mais um ano para se candidatar a alguns programas que só aceitam inscrições em momentos específicos do ano. A professora havia encontrado um violino de reposição para Paula, mas custava $6.000 em vez dos $4.000 originais e mesmo com o dinheiro do seguro, tivemos que pedir um empréstimo para cobrir a diferença. Paula estava praticando com o novo instrumento há 2 meses, mas disse que ainda não parecia natural ao tocá-lo. Jasper subiu ao banco das testemunhas em sua própria defesa no 3º dia do julgamento e ele manteve que quebrar o violino havia sido um acidente total e que nunca teve a intenção de machucar Paula ou danificar sua propriedade, mas seu testemunho não foi coerente com o que ele havia dito à polícia no início. Quando o promotor pediu que ele demonstrasse exatamente como o acidente havia ocorrido, sua explicação continuava mudando e ele não conseguiu explicar como o violino se quebrou em tantos pedaços se apenas caiu. A parte mais prejudicial do testemunho de Jasper ocorreu quando o promotor lhe perguntou sobre sua relação com Paula e sua maneira de tocar violino. Jasper admitiu que havia feito comentários negativos sobre a música de Paula no passado, mas disse que estava apenas brincando como amigos fazem. Então o promotor perguntou se ele se lembrava de ter feito um comentário específico sobre o violino de Paula durante um jantar de família 6 meses antes do incidente e Jasper disse que não se lembrava das palavras exatas, mas vários membros da família já haviam testemunhado que Jasper havia dito que o violino de Paula era irritante e que ela agia como se fosse melhor que os outros por tocar música elitista. O júri deliberou por 2 dias e durante esse tempo, Claire tentou se aproximar de mim várias vezes para falar sobre chegar a algum tipo de acordo. Ela disse que pagaria pelo novo violino de Paula e cobriria o custo de aulas adicionais para ajudá-la a se adaptar ao novo instrumento, mas já era tarde demais para esse tipo de arranjo. O promotor havia deixado claro que este caso não era apenas sobre a destruição de uma propriedade, mas sobre as consequências que isso acarretou. O júri declarou Jasper culpado de destruição de propriedade em grau de crime grave e o juízo o sentenciou a 6 meses de liberdade condicional, 200 horas de serviço comunitário e restituição pelo custo total de reposição do violino de Paula, além das despesas relacionadas ao atraso em suas candidaturas universitárias. Claire caiu no choro quando o veredito foi lido. Ela disse que eu havia arruinado o futuro de seu filho por algo que poderia ter sido um acidente. Afirmou que Jasper nunca conseguiria entrar em uma boa universidade com uma condenação por crime grave em seu histórico. O advogado de Jasper entrou com um recurso imediatamente, alegando que as provas não eram fortes o suficiente para provar uma destruição intencional. Mas o promotor nos disse que os recursos em casos como este raramente prosperam quando há provas claras do motivo do acusado e testemunhos contraditórios sobre como o incidente ocorreu. Paula sentiu alívio ao final do julgamento, mas disse que toda a experiência havia sido exaustiva. Ela passou meses lidando com advogados e comparecimentos ao tribunal quando deveria estar focada em sua música. O novo violino estava funcionando melhor para ela, mas ela disse que ainda sentia falta da sensação familiar de seu instrumento original. Alguns membros da família estendida começaram a se aproximar de nós depois que o julgamento terminou e disseram que não haviam percebido o quão grave havia sido o dano à carreira musical de Paula até ouvirem todos os testemunhos. Alguns se desculparam por terem pensado, a princípio, que eu havia exagerado ao chamar a polícia, mas Claire cortou o contato com todo o nosso lado da família. Ela enviou uma mensagem de texto dizendo que havíamos decidido destruir a vida de seu filho, em vez de lidar com a situação de forma privada dentro da família. Tentei responder-lhe que no início havíamos oferecido lidar com isso de forma privada, mas que ela se recusou a reconhecer que Jasper tivesse feito algo de errado. Quando ela estava disposta a falar sobre restituição, o processo legal já estava em andamento e Paula já havia perdido oportunidades importantes que não podiam ser recuperadas. Atualização 2. A apelação de Jasper foi negada na semana passada, o que significa que sua condenação é definitiva, mas algo aconteceu que mudou a minha forma de ver toda essa situação. A professora de violino nos contatou sobre uma oportunidade que surgiu de uma fonte inesperada. Aparentemente o jornal local havia publicado um artigo sobre o caso de Paula durante o julgamento. Um professor de música aposentado leu o artigo e entrou em contato com a professora. Este professor lecionou na Universidade Estadual por 30 anos antes de se aposentar e mantinha vínculos com programas de música em várias universidades de prestígio e ele se ofereceu para ouvir Paula tocar e orientá-la em suas candidaturas para a universidade. Paula estava nervosa para a audição, mas o professor ficou impressionado com sua técnica e musicalidade e disse que o atraso em suas candidaturas poderia, na verdade, beneficiá-la já que lhe dava mais tempo para desenvolver suas habilidades e construir um portfólio de gravações mais sólido. O professor se ofereceu para escrever cartas de recomendação para as candidaturas de Paula e colocá-la em contato com os responsáveis pelas admissões de 3 conservatórios com os quais ele havia trabalhado no passado. Ele disse que a história de Paula superando a perda de seu violino poderia fazer com que sua candidatura se destacasse de forma positiva, mas a verdadeira surpresa
surpresa veio quando o professor mencionou que havia acompanhado o caso porque seu próprio neto havia sido vítima de bullying na escola. Enquanto isso, soubemos por meus pais que Jasper estava tendo dificuldades com as consequências de sua condenação. A universidade, que era sua primeira opção, retirou sua oferta de admissão quando souberam de seu antecedente criminal. Ele havia se candidatado a outras instituições, mas muitas delas têm políticas rígidas em relação a aceitar estudantes com condenações por crimes graves. Claire contratou uma consultora educacional para ajudar Jasper a encontrar universidades que o aceitassem apesar de seu histórico, e eles estavam considerando escolas menos seletivas do que as que Jasper originalmente planejava. Aparentemente, Claire estava gastando milhares de dólares nessa consultora e em tutores para melhorar as notas de seus exames. Jasper também era obrigado a cumprir seu serviço comunitário em uma organização sem fins lucrativos local que ajudava famílias de baixa renda com reparos em suas casas. Segundo minha mãe, que ainda mantém algum contato com Claire, Jasper não está feliz por não poder sair com seus amigos e porque esse trabalho o deixa esgotado. Paula, por outro lado, estava florescendo sob a mentoria do professor. Ela havia gravado peças para suas audições muito mais avançadas do que havia planejado originalmente. A experiência de trabalhar com um instrutor de nível universitário deu a Paula a confiança de que poderia ter sucesso em um programa musical competitivo. Ela também começou a se apresentar em eventos locais organizados pelo professor, o que lhe deu experiência tocando para plateias de adultos. Meu sobrinho tem contado sua própria versão dos fatos, na qual foi injusto que o culpassem por algo que foi apenas um acidente. Claire me ligou pela primeira vez desde que o julgamento terminou e ela disse que queria organizar uma reunião para que Jasper pudesse se desculpar com Paula e para que todos pudéssemos seguir em frente como uma família. Disse que Jasper lamentava o que havia acontecido e que agora compreendia o tamanho do dano que havia causado. Mas quando perguntei se Jasper pararia de mentir, Claire ficou na defensiva. Ela disse que Jasper tinha o direito de contar sua versão dos fatos. Eu disse a Claire que qualquer desculpa seria insignificante se Jasper continuasse afirmando que foi um acidente quando não foi. A conversa terminou com Claire desligando o telefone na minha cara e minha mãe me disse depois que Claire sente que estou usando o sucesso de Paula com o professor para fazer Jasper parecer pior em comparação. Aparentemente, ela pensava que eu estava jogando na cara dela as dificuldades de Jasper com as universidades ao compartilhar notícias sobre o progresso de Paula. Nada disso é verdade. É simplesmente minha filha tentando tirar o melhor de tudo o que aconteceu. Atualização 3. Paula foi aceita em 3 conservatórios, incluindo um que o professor havia recomendado especialmente, e ela recebeu uma bolsa de estudos parcial na universidade de sua primeira escolha, que cobrirá cerca de 60% da mensalidade. Ainda estamos vendo como pagar o resto, mas o professor nos conectou com oportunidades adicionais de bolsas de estudo, especificamente para estudantes de música. A carta de aceitação mencionava a dedicação de Paula em continuar com sua música apesar do contratempo com seu violino. O comitê de admissão ficou impressionado com seu progresso durante o último ano e com as cartas de recomendação do professor e de sua professora. Sua audição final foi melhor do que esperávamos e ela tocou uma peça que havia aprendido especificamente para o professor, muito mais complexa que o repertório original que havia planejado. Os juízes lhe fizeram várias perguntas sobre suas metas musicais e sua experiência superando desafios como uma jovem musicista, mas a situação de Jasper piorou. Ele foi detido no mês passado por violar os termos de sua liberdade condicional, quando foi preso por consumo de álcool por menor de idade em uma festa. A polícia o encontrou desmaiado em seu carro no estacionamento de uma loja de conveniência às 2 da manhã. Claire ligou para minha mãe aos prantos, dizendo que o oficial de liberdade condicional de Jasper estava recomendando pena de prisão porque esta era sua segunda infração. Aparentemente, Jasper já havia faltado a vários compromissos de serviço comunitário sem permissão, o que contou como sua primeira violação. O oficial de condicional disse a Claire que a atitude de Jasper durante suas reuniões havia sido constantemente desrespeitosa e que ele não mostrava nenhum remorso genuíno por seu crime original. Jasper continuava insistindo que sua condenação era injusta e que estava sendo perseguido por um acidente. Claire pediu à minha mãe que me perguntasse se eu escreveria uma carta ao oficial de liberdade condicional de Jasper solicitando clemência, que Jasper havia aprendido a lição e que mandá-lo para a cadeia destruiria qualquer chance que ele tivesse de recuperar sua vida. Eu disse à minha mãe que não escreveria essa carta. Jasper passou o último ano dizendo que Paula havia mentido no tribunal e que nossa família havia manipulado o sistema legal contra ele. Ele não mostrou nenhum remorso genuíno por ter destruído o violino de Paula. Minha mãe tentou argumentar que Jasper era apenas um adolescente que havia cometido erros e que mantê-lo fora da prisão seria melhor para todos. Ela disse que nossa família extendida nunca se curaria se eu não mostrasse um pouco de compaixão por Jasper agora que ele precisava de ajuda. Mas ela não pensou em Paula e em tudo que ela teve que viver durante o último ano por causa desse adolescente que se tornou um delinquente juvenil. Jasper foi sentenciado a 90 dias de prisão, seguidos por um ano adicional de liberdade condicional. Claire me enviou um longo e-mail me culpando pela sentença de Jasper e disse que eu poderia ter evitado isso escrevendo a carta que ela pediu. Afirmou que eu priorizei a vingança sobre a família e que o futuro de Jasper estava agora completamente arruinado pela minha sede de retaliação. Ela também disse que Paula já havia conseguido tudo o que queria, aceitação na universidade e bolsas de estudo, e que portanto não havia razão para continuar punindo Jasper. Ela não entendia porque eu não podia ajudar seu filho quando a situação de Paula havia terminado de forma positiva. Não respondi ao e-mail de Claire e o sucesso de Paula não teve nada a ver com os problemas legais de Jasper, eles aconteceram apesar deles.
Paula começará a universidade no outono e ela está animada para estudar com professores especializados em performance e teoria musical. O professor arranjou para que ela participe de um programa intensivo de verão antes do início das aulas, o que a ajudará a se adaptar ao ambiente acadêmico mais exigente. Seu novo violino soa melhor que o original, embora ela diga que ainda sente falta de certas qualidades do instrumento que Jasper destruiu. Paula raramente menciona Jasper ou o julgamento, ela está focada em se preparar para a universidade e em continuar desenvolvendo seu talento como musicista. Minha relação com Claire parece estar permanentemente rompida. Ela disse a outros membros da família que eu escolhi destruir a vida de seu filho. A realidade e o que outras pessoas pensam é que a única responsável por isso foi ela. Não me arrependo de ter chamado a polícia naquele dia. Paula merecia que alguém a defendesse. Jasper precisava aprender que suas ações tinham consequências reais, mesmo que não fosse o que ele queria. Atualização 4. Quero dar a vocês uma atualização sobre nossas vidas, especialmente sobre minha filha Paula, assim como sobre Jasper e minha irmã. Minha filha Paula está frequentando o conservatório de uma universidade em outro estado e, pelo que nos conta, está feliz por estar nesse ambiente. Lá, ela estuda com outras pessoas que também amam a música tanto quanto ela e está aprendendo com os melhores professores. Isso fica evidente quando ela nos visita e ainda nos presenteia com algum pequeno recital para a família, ou o que resta dela. Com minha mãe quase não temos contato e com minha irmã, menos ainda. Minha irmã, porque ainda me culpa pelo que aconteceu com seu filho, especialmente pelo que ocorreu recentemente, e minha mãe por continuar a defendê-la. Eu não aguentava mais que ela continuasse a permitir o comportamento dela. Meu pai, para quem perguntou, começou neutro, mas foi um dos familiares que ficou do lado de Paula quando tudo se tornou mais sério. Geralmente não participamos de eventos organizados na casa dele, porque minha mãe está lá, mas tentamos coincidir em outros encontros familiares e visitá-lo em eventos importantes. Isso nos leva a um fato interessante relacionado a Jasper, ocorrido recentemente. Ele cumpriu sua pena e ainda está em liberdade condicional, mas pelo que sabíamos, estava tentando melhorar. Conseguiu um emprego e se tornou independente de sua mãe ao se mudar de casa. A surpresa veio quando um dia ele apareceu em nossa casa e nos perguntou se tínhamos alguns minutos para ouvi-lo. Ele disse que se não quiséssemos falar com ele, ele entenderia e iria embora. Foi muito respeitoso e por isso o deixamos entrar. Ele nos disse que estava muito arrependido do que fez anos atrás e que esperava que pudéssemos perdoá-lo. Contou-nos como estava lutando para mudar e havia se mudado da casa de sua mãe, estava procurando emprego e até começou a se candidatar a faculdades comunitárias com a intenção de depois se candidatar a instituições maiores. Ele disse que gostaria de estender suas desculpas a Paula, não apenas pelo que fez com o violino dela, mas por tudo, incluindo ter mentido depois que o julgamento provou que ele era culpado. Ficamos surpresos, mas não podíamos garantir que nossa filha gostaria de ouvi-lo. No entanto, também nos surpreendeu que Paula aceitou vê-lo no churrasco de família que foi realizado na casa dos meus pais. Jasper compareceu e não apenas ouviu o recital de Paula, mas foi o primeiro a se levantar e lhe dar um abraço, parabenizando-a por sua performance. Antes disso, eles tiveram uma conversa na qual ele lhe disse as mesmas palavras que compartilhou conosco. Claire foi convidada para este evento, mas não compareceu por algum motivo que desconhecemos, talvez porque agora ela não tem a melhor relação com seu filho. Quanto à minha mãe, apesar de ver que Jasper havia reconhecido seu erro, não trocou uma palavra conosco e mal disse algo a Paula durante toda a tarde.